Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Salmo 92, versículo 10. Salmo 92, versículo 10. Obrigado, filha. Porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Como é que está aqui a tradução aqui? Você colocou 11? Eu falei 11? Ah, já passou. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Eu gosto da tradução boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Tem a outra tradução aí, meu filho? Coloca a outra tradução aí. Isso. Porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Fala, Espírito Santo, conosco. Queremos ouvir a sua voz. Precisamos da tua poderosa palavra. Ela nos alimenta e ela nos impulsiona a vivermos dias maiores, melhores, para a glória do Senhor. Fala conosco. Amém. O Salmo 92, gente, para alguns, eles dizem que não tem como afirmar 100% que foi Davi que escreveu. Quando eu leio todo o Salmo 92, e eu percebo o que envolve o Salmo 92, eu comungo com a maioria, que de fato o Salmo 92 foi escrito pelo rei Davi, um dos salmos. Nem todos dos 150, nem todos os salmos foram escritos por Davi. O Salmo 92, ele revela um sentimento que Davi está carregando, que o salmista está carregando. É um momento um pouco difícil. Por quê? Porque o ímpio representa que ele se destaca. E aqueles que procuram fazer o que é correto, parece que eles perdem a batalha. E é nesse meio que Davi pede isso para Deus. Alguns também falam que não foi um pedido, foi uma declaração daquilo que ele já carregava, e que ele está pedindo: faz de novo, traga uma intensidade maior, e assim por diante. A primeira vez, escute isso, que Davi foi ungido, alguns julgam que ele foi ungido como rei de Israel. Não, ele não foi ungido como rei de Israel, porque a vida, ela é um processo, ela é uma caminhada. O próprio Jesus, quando pisou aqui na terra, ele teve que caminhar, ele teve que
esperar os seus 30 anos de idade. Tem coisas que acontecem de hoje para amanhã. E isso tem nome: milagre, intervenção divina, socorro bem presente na hora da angústia. Algumas coisas que acontecem. Algumas porque você promoveu, provocou sua dignidade, seu caráter, seu trabalho, sua existência. E algumas coisas fogem do controle humano e só Deus para fazer. E Ele faz. Tirando isso, as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Não vão acontecer de qualquer jeito. Tem um tempo, tem uma caminhada, tem degraus para a gente subir. E Davi, ele é ungido por Samuel como um homem de Deus. Está lá cuidando das ovelhas de seu pai. Uma das coisas que me valida, juntamente com outros, né? E aí tem os experts, os teólogos da história, que valida mais que este salmo tem a ver diretamente com Davi, por causa do cenário que envolve o boi selvagem. Fala de um pasto, fala de um boi que derruba a cerca com o peito, a porteira com o peito. Alguém que cuida de ovelha, que conhece ovelha e sabe que a ovelha totalmente submissa, branda, quietinha, respeita ali a cerca. Se a porteira não tiver aberta, tem umas que fogem, e aí o pastor tem que ir lá com o cajado e trazer de volta. Mas elas não vão derrubar no peito, a ovelha não vai pular, ela respeita aquele ambiente. A porteira está aberta, ela sai. E aí Davi cuidando das ovelhas de seu pai, Samuel ouve de Deus o seguinte: tudo que você está procurando aqui para ungir, você está observando a aparência, mas o meu observar é um outro, é do lado de dentro. Você está do lado de fora, eu estou observando do lado de dentro, porque o homem vê por fora, eu vejo por dentro. E aí ele vai dizer: não é nenhum desses. Então Davi aparece, porque ele pergunta: tem alguém ainda aqui? Deus estava dizendo: não é nenhum desses 7 filhos que foram apresentados, é o 8º. E então Davi é apresentado, e aquele que ninguém imaginava, eles pegam um chifre cheio de azeite e eles derramam sobre a cabeça de Davi. Naquele momento Davi é consagrado como um homem de Deus, não como rei de Israel. Ele é consagrado como um homem que foi separado para fazer a obra. Entre você ser consagrado, separado, e você assumir uma posição, é um outro patamar. Entre você caminhar até ser aprovado, a experiência de Moisés não é diferente, a experiência de Jesus não é diferente, a experiência de ninguém. Todo mundo teve que pagar um preço, todo mundo teve que se dedicar, porque não é Mega Sena, não vai acontecer de hoje para amanhã, não é a lâmpada do gênio. Quando a gente faz uma campanha na igreja, igual agora nós estamos programando aí para começar a campanha da família, Deus salve a família, família é o maior patrimônio de Deus na terra, e nós vamos motivar 7 domingos vocês estarem aqui, é para a gente lutar pelos filhos, lutar pelo casamento, lutar pela família, pelo lar, pela unidade da família e assim por diante. E algumas bênçãos vão acontecer durante a campanha. Agora, essa família fluir e caminhar dentro de um plano vai além da campanha, não se resume em 49 dias, 7 semanas. Só que observa a vida como ela está hoje. Eu já falei isso aqui, lembra do Habib? Se não entregar o produto, o lanche, a esfirra em 18 minutos, não precisava pagar a conta. Me lembro que um dia eu brinquei com a Elisete, né, foi dando 17 minutos e nada de chegar a encomenda das esfirras. Eu falei para ela que chegue aqui com 20, porque daí não precisa pagar.
E de fato chegou com 22. Me lembro até hoje, R$ 38 a conta, que a gente comprou as esfirras, e o moço entregou e falou, não preciso pagar. Era 18 minutos. Você vai hoje por aí, tudo tem um tempo ali, e nós estamos nesse ritmo. Aí a gente começa a trabalhar numa empresa, a gente quer as coisas de um dia para o outro. A gente começa a congregar na igreja, a gente quer algumas coisas na igreja de um dia para o outro. A gente se casa e aí a gente não consegue viver esse processo do casamento para ver a esposa alcançando o nível desejado, da mesma forma o marido. Eu me lembro um dia que a Lana, não tenho lembrança dela ter feito isso, falado isso. Se falou, falou para você, pastor Elisete. Para mim a Lana não falou, mas a Amanda chegou e disse assim, Amanda, ô pai, eu estou com muita dor nas pernas, está doendo demais. E a menina vivia dizendo que estava com dor. Aí levamos ela no médico. Faz o exame aí na Amanda aí, doutor. E ele fez um check-up nela. Aí ele falou, está tudo sob controle. Mas e essa dor que a menina está aí reclamando? É porque ela está crescendo, pai. Então depois de amanhã ela vai ter essa dor, depois vai doer mais um pouquinho, porque ela está crescendo, Agora ela está com 24 anos, essas dores não tem mais. Aí quando foi hoje, nós colocamos a mão na barriguinha dela, e está tão empinadinha, né, porque ela está grávida. O Augusto está chegando, bati um papo com ele, né, não vai ser São Paulino, já avisei o Isaac, né, já estou profetizando, já estou conversando com ele. E no auge da vida dele, do entendimento, aí eu não vou estar viajando, o Isaac vai estar. Eu vou estar mais quieto no meu canto. E aí eu vou ter tempo para doutrinar ele e fechar com chave de ouro esse momento, aleluia. Mas brincadeiras à parte, a Amanda falou, o senhor viu, pai, como está esticado? Tá aqui, está esticadinho, e ela é magrinha, é pequena. Então é o processo. Pergunta aí para o teu irmão, está doendo, irmão? Está doendo? Pergunta aí para tua esposa, está doendo? Não tenha medo de olhar para o teu irmão não, para tua mulher, e pode falar para ele, está doendo mesmo, bem, eu casei com você, mas está doendo, não está fácil não. Agora você vai liberar uma palavra profética. Você perguntou se está doendo, agora você vai dizer assim para ele, ó, profeticamente, diga para ele ou para ela, aceita que dói menos. E aí, aceita ou não aceita, gente? Poxa, o Davi é ungido, o óleo fresco da unção é derramado sobre Davi, e então ele é separado, consagrado como um projeto de Deus, a glória de Deus, um homem de Deus, e aí ele vai peregrinar. Quem aqui já assistiu aí às séries que envolvem Davi? Foi fácil? Quer ver um exemplo? Por que Saul foi rejeitado? Deixa eu descer aqui. Por que Saul foi rejeitado como rei de Israel? Não foi uma escolha de Deus. As outras nações haviam escolhido um rei, e então eles começaram a falar com Deus. As outras nações têm um Deus, têm um rei. E por que nós não temos? E eles então decidiram escolher. E eles escolheram Davi. Deus abençoou, sim ou não? Abençoou. Abençoou tanto. Você precisa entender que muitas escolhas, mesmo que ela não seja tão pura, tão santa, que agrade tanto a Deus, mas o fato de Deus te amar e respeitar as tuas escolhas, Ele abençoa. Ele abençoou tanto Saul, que a Bíblia vai dizer que ele enviou o espírito dele sobre Saul. Saul agora tem o poder do espírito, ele é o rei de Israel. E Davi, que luta, sendo perseguido, passando cada prova, ouvindo que não estava afim, fugindo o tempo todo. E olha que ele era amigo do filho de Saul. Os dois eram uma parceria violenta. E mesmo assim Saul não dava moleza para ele. Interessante que um dia Saul ele preferiu consultar
consultar os espíritos malignos. Mas hoje em dia não é diferente. Tem muito crente que está aqui no culto domingo e durante a semana ele quer saber como é que está o movimento, porque o seu signo é de Sagitário. Tem crente aqui que talvez, se eu abrir tua rede social, a hora que abre lá, não tem um versículo bíblico, mas tem o teu signo. Sou de Escorpião. Ai, Jesus amado. É muita fé, viu, gente? Eu fico impressionado que uma pessoa dessa se converta e que ele se torne um pregador no meu lugar, vai pregar muito mais, porque ele acredita no Escorpião. Imagina a hora que ele acreditar no leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso. Mas a gente vai falar de Saul, não pode falar muito não, porque tem gente que coloca a garrafa de água PET lá no registro, diz que é uma macumba evangélica que diminui a fatura. Ah, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Quanta gente aqui fica correndo para lá e para cá. Eu me lembro que ali no Anelisa tinha uma casa de uma senhora que a pessoa pegava a senha e ficava lá esperando para ser revelado. Aí um dia uma mulher foi lá, ia demorar para ela ser revelada, eu era pastor em Cambé, no Santo Amaro. Ela estava indo embora, passou na frente da igreja. E aí ela apertou o interfone lá, eu estava. Lá não me revelaram, o senhor me revela aqui? Quando eu vi, eu soltei, falei, aqui não é a Kodak, irmã. A senhora tira uma foto lá na Kodak, eles te revelam. Era um tempo que eu estava muito bravo com esse negócio. A pessoa deixa de ouvir Deus, de ler Bíblia, que já está tudo escrito, a grande profecia. Pastor, o senhor não crê? Eu creio. Agora, se Deus quer falar com você, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe onde te encontrar. Eu fico com a mensagem de Moisés: não será vós quem correrá atrás da bênção, mas a bênção correrá atrás de vós e vos alcançará. Deus quer falar, Ele usa a Iracema agora em profecia em línguas estranhas, usa a Sônia em interpretação e entrega o recado que você precisa. Deus quer falar, Ele fala, mas a gente ficar para lá e para cá, não é bacana isso, irmãos? Bom, o Saul ouviu uma mensagem de Samuel. Eu estou entrando nisso aqui do Saul para você entender como que fica ruim quando a gente aborta o processo, quando a gente interrompe o que Deus está fazendo, quando a gente pega atalho, quando a gente dá jeitinho brasileiro. É diferente de Deus colocar caminho no ermo. Quantos estão me entendendo aqui? É diferente de Deus fazer você passar sobre o fogo. É diferente de Deus colocar caminho onde não tem caminho. Uma coisa é você pegar atalho e viver dando jeitinho. Samuel chegou e disse assim: Saul, você vai fazer o seguinte, você vai lá no monte, e você vai me esperar por 7 dias. Daqui 7 dias eu chego como profeta. Você é o rei administra, o profeta traz o céu. Diante do rei eu falo com os homens, diante do profeta eu falo com Deus. Quando deu 7 dias, Deus visitou Samuel e disse assim: ô Samuel, vamos dar uma testada no coração de Saul? Faz assim, ó, não vai lá agora não, segura um pouco a onda aí, e vamos segurar mais 7 dias, vamos trabalhar com o caráter dele, vamos trabalhar com a fé dele, vamos trabalhar com a paciência dele, vamos trabalhar com a vida dele, porque o que eu tenho para ele é maior do que ele poderia imaginar. Então vamos trabalhar com a vida dele. E aí o texto bíblico diz que depois de 14 dias Samuel partiu ao encontro. Quando chegou lá, o Saul veio todo feliz contar a história dele, dizendo que já tinha feito isso, feito aquilo. E Samuel disse assim, ó: o que eu entendo da parte de Deus é que você foi rejeitado, Saul. Não tem como governar uma nação dessa forma. Não tem como pastorear isso aqui querendo fazer do que vem na minha cabeça. Hoje nós almoçamos lá na Vanessa, minha irmã, e aí a pastora foi num chá de bebê de cozinha, alguma coisa assim.
E eu fui para casa. A hora que eu entrei em casa, peguei o computador e eu escrevi 3 pontos sobre esta igreja. E um deles é que eu preciso subir o monte, e eu preciso ouvir dele sobre esses próximos meses que virão pela frente. O que Deus quer fazer nesta igreja? Que momento que essa igreja está vivendo? É duro quando você caminha na força do seu braço. Você se torna maldito, porque você confia no próprio homem, que é você mesmo. Interessante que teve um momento que Deus ainda deu uma oportunidade para Saul. Vai lá naquela terra, acaba com tudo, não poupa nada. Não poupa nada. As crianças podem ficar tranquilos, porque elas são minhas. Agora, Agag, sabe, irmãos, eu entendi isso. Hoje eu ouvi uma fala do líder de Israel. Eu disse assim: Senhor, tomara que este homem esteja falando pelo teu poder. Tomara, porque é possível. Já teve momentos na história que as decisões estão relacionadas ao menos pior. Momentos que o próprio Deus disse para Saul: acaba com tudo lá. Se não acabar, lascou tudo. O que o Saul fez? Foi lá, não acabou com tudo, fez um acordo com o rei Agag, pegou umas vaquinhas e uns boizinhos a troco desse acordo, e voltou feliz da vida, achando que estava abalando tudo. Foi rejeitado. E então, nesse processo que envolve a rejeição de Saul, porque desobedeceu e saiu da presença, a Bíblia diz que os anciãos de Judá convidam Davi para ser rei de Judá. Eles novamente colocam ele, os anciãos, pega novamente o chifre, pega o azeite, o óleo, derrama sobre Davi e consagram ele como rei de Judá, não de Israel. É como se ele fosse nomeado como deputado estadual. Para chegar no federal é uma outra coisa. É como se ele fosse nomeado para cuidar de uma congregação, de um bairro. Para se tornar um líder, um bispo, é outra coisa. É por isso que eu venho como homem de Deus aqui hoje, dizer ao teu coração e ao teu espírito: não recue, não negue fogo, vá para cima, seja fiel nesse momento que você está vivendo. Deus vai te levar para um lugar maior do que você poderia imaginar, mas você precisa ser fiel no pouco, para Ele te colocar no muito. Você precisa ser perito nas coisas pequenas, para Ele te confiar coisas grandes. O tempo passa, Saul definitivamente é rejeitado como rei de Israel, e então, agora, todos os anciãos de Israel, não apenas a tribo de Judá, agora todos eles se reúnem, e novamente Davi vai receber o óleo sobre a cabeça dele, e ele então é consagrado rei de Israel. Deixa eu ler aqui alguns versículos com vocês, para mim poder chegar onde eu queria chegar. 1 Samuel 16:13, coloca aqui por gentileza. 1 Samuel 16:13. Olha aqui, gente. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui é a primeira unção. Vamos agora em 2 Samuel 2:4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre Israel. Me ajudem, gente, a pregar. Sobre a casa
e deram avisos a Davi dizendo, e ali vem já uma palavra de direcionamento, e aí tem a figura de Saul. Agora coloque para nós 1 Crônicas 11:3. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre o quê? Sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. Eu venho aqui dizer que muitos aqui estão nessa primeira etapa da vida, aonde você teve um encontro com Jesus, se converteu, se batizou, e já existe um óleo sobre a sua vida, já existe uma unção sobre a sua vida. Alguns aqui estão já numa nova fase da sua vida, estão na fase do Judá, receberam um óleo, receberam uma unção, já tem uma liderança, já tem responsabilidades. Pega isso e contextualize na sua vida profissional, no mundo dos negócios, contextualize no seu casamento, contextualize na relação com teus filhos, contextualize no dia a dia da igreja local, o seu convívio, aquilo que você faz aqui, contextualize na vida de forma geral, na sua espiritualidade, no seu conhecimento bíblico. Que momento você está vivendo? Que momento você está vivendo? O tempo passa, agora ele é rei de Israel, e aí as demandas são grandes, os desafios são poderosos, as dores aumentam. A Bíblia vai dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado. Tem muita gente aqui que dizia, Deus, vou fazer uma campanha, vou orar, vou me esforçar e vou me tornar patrão. E aí agora você está tendo que chegar antes, está tendo que ir embora depois. Você está tendo que ficar sem salário para pagar o funcionário. Agora você está tendo que provisionar a partir de julho, às vezes até de janeiro, para chegar em dezembro e ter 13º para pagar os funcionários. Aí você queria ser pai, aí veio o primeiro filho. Aí você disse, eu quero o segundo filho. A Lana é mais cara do que a Amanda. A Amanda foi uma criança mais barata. A Lana não está fácil. Ontem nós deixamos, a pastora Vanessa foi pregar num outro encontro de casais lá para Cambé, e aí a Júlia, que é a filha dela, ia ficar na casa, passamos lá e deixamos a Lana lá. Aí eu perguntei, como é que está de comida aí, filha? Porque eu estou indo com a tua tia para o jantar da igreja, do dia dos namorados. Tranquilo, tem aqui isso, tem aqui mais isso, mais aquilo. Aí nós estávamos lá no jantar, e eu olhando para a pastora, ela olhando para mim, e vendo se rola uma química, se a porta se abre, se a bênção chega, e nós naquele momento, aí a Elisete pegou e veio com o celular. A hora que ela veio com o celular, eu falei, é uma mensagem que ela escreveu para mim. Quando ela abriu, era a Lana dizendo, eu estou aqui na casa dos primos, ela tem 6 anos, e eu queria comer uma pizza. E aí era tudo que o Gabriel e a Júlia queria. Só faltou falar, ô Alana, você revela ou lê a mão também? E aí pediram uma pizza, vai mandar eu um Pix, 77 essa pizza, meu Deus do céu. Que jantar caro de ontem. E aí paguei essa pizza, dali a pouco vem um vídeo dela. Eu falei, o refrigerante, não, se o Gabriel não aguentar o refrigerante, eu chuto esse balde agora. Mas não era, era um vídeo, ela comendo pizza junto com a Júlia, e ela mandando a alegria dela. Ah, você quer ser pai? Você quer ser patrão? Você tem certeza que você vai casar, meu filho? Até hoje é chuchu, meu anjo, meu amor, meu gospel. Daqui a pouco vai ser botijão de gás, conta de luz, lingerie, meu Deus do céu. E ninguém mais. As mulheres tão espertas, as coisas que elas pedem, porque elas fazem toda uma pesquisa. É uma ou outra que aceita produto da Shopee. Esse carrinho, e mesmo esse carrinho ninguém merece. Quer
Quer ficar como rei de Judá? Tem gente aqui falando para mim sobre Israel. Você tem certeza do que você está falando? Você sabia que muitas pessoas até recuaram? Eu prefiro cuidar só de Judá, não quero mais Israel. Eu prefiro ficar como homem de Deus, ungido, servindo a Deus, não quero mais, não quero isso. É muito sério. É muito sério. Mas eu venho aqui para encerrar essa mensagem e trazer uma notícia do céu para vocês. É que independentemente de qual fase que você está no processo, chega um momento da nossa vida que nós precisamos do poder de um boi selvagem. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos de um óleo fresco. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos de uma nova unção, que nós precisamos de um poder que ainda não experimentamos. Eu creio que daqui a pouquinho nós vamos cantar aqui, profetizar, e daqui a pouquinho aqui no altar você vai estar recebendo uma porção do óleo do Senhor, da unção do Senhor, que vai te fortalecer, que vai te trazer vigor, vai te trazer graça, autoridade, e você vai pagar todas as contas relacionadas a 2025, você vai dar conta relacionada ao teu casamento, à tua empresa, aos teus negócios, ao ministério. Juntos vamos dar conta desse prédio, deste lugar, juntos vamos dar conta desta cidade, desta nação. Deus nunca nos desamparou. Nós vamos viver o maior avivamento da história. Aquilo que Deus começou, Ele é fiel para completar. Eu acredito numa obra poderosa no Irã, eu acredito numa obra poderosa em Israel, eu acredito numa obra poderosa na Palestina, eu acredito numa obra poderosa nas nações, eu acredito numa obra poderosa no Paraná, no Brasil, na sua casa, na sua família, na sua história. Eu creio que assim como Deus visitou Davi, Ele visita essa igreja nesta noite, Ele visita a minha casa, Ele visita a tua casa, e Ele derrama sobre nós um óleo fresco, um poder sobrenatural, para que possamos continuar a nossa caminhada. Olha que interessante, irmãos. Exalta o poder que há em mim. Antes do óleo e do poder sobrenatural, ele já fala do que ele carrega. Você precisa acreditar mais no que você carrega. Tem um poder na tua vida, tem um talento na tua vida, tem uma graça na tua vida, tem um dom na tua vida, tem alguma coisa que se destaca na tua vida. Sabe, irmãos, eu cheguei de viagem, e aí eu vi lá no grupo, o Summer está aqui, eu vi lá no grupo, que o meu time foi para a final. E aí eu, peguei minhas coisas e fui para lá. Cheguei lá, me troquei, animado. Aí foi começar o jogo, ia ter a oração ali. Eu olhei, 11h15 da manhã, porque teve os jogos lá da final prata, da final bronze. Você estava em qual final, Sam? Na ouro? Você não foi? Era contra o teu time, né? Você vê, nós não jogamos, mas o teu time foi campeão. Foi. Mas nós perdemos por causa disso, porque eu tive que ir embora. Aí eu olhei, vontade de falar com o treinador: deixa eu entrar jogando. Se na tua cabeça você não ia me escalar como titular, me escala agora, pelo menos 20 minutos, eu resolvo a parada, fica uns 5 aí de vantagem, e depois, seja o que Deus quiser, eu vou embora. Não deu, irmãos. Eu voltei lá para o vestiário, eu tirei toda a minha roupa, fui lá, dobrei todas as minhas coisas, fui lá, entreguei, expliquei que eu não ia poder ficar. Aí já estava começando o jogo, e aí eu voltei lá, porque eu tinha levado o secador de cabelo no carro, eu tinha levado meu terninho, e aí eu fiz o que? Eu me troquei, coloquei minha roupa, e 12h15, eu estava ali na presbiteriana do centro, celebrando um casamento de uma moça que frequenta aqui e que se casou com um rapaz de lá. E aí, irmãos, celebrei o casamento. Sabe que hora que a noiva chegou? 12h15.
padrinho entrou, a avó entrou, a tia entrou, eu entrei, entrou todo mundo. 1h30, dava para mim ter jogado futebol e chego. Aliás, de 400 e quase 480 casamentos que eu celebrei há 27 anos pastoreando, só um que a noiva chegou no horário. E foi justamente o dia que eu me atrasei. Já para provar mesmo. Fiquei lá, celebrei o casamento. Elisete, o que estava acontecendo 12:30? Apresentação da Lana na escola. E ela o tempo todo mandando mensagem dizendo: o senhor vai vir? O senhor vai assistir minha apresentação? E aí? Aí gravaram os vídeos, eu me reuni com ela, fui assistir os vídeos com ela, fui dizer para ela que ela arrebentou a boca do balão. Aí eu fiz uma repostagem no store, mostrei para ela do valor. Pergunta para Elisete, quantos momentos nós não fomos naquilo e mais aquilo? Quantas vezes Amanda não me teve? Amanda não se desviou, Amanda não se perdeu, pelo contrário, pregou aqui domingo passado e arrebentou com tudo, porque Deus cuida, porque Deus sabe da tua seriedade. É por isso que tem mulheres aqui que precisam abrir a mente, porque às vezes o marido não vai poder estar. Eu não estou falando do marido irresponsável, que nunca está e nunca está nem aí, mas vai ter momentos que ele não vai poder estar, vai ter dias que não vai poder ser do jeito que você esperava. É o preço do ministério, é o preço do casamento, é o preço de um empresário. E muitos estão aí murmurando e perdendo a bênção porque não entende o momento. Não deu depois. Deu depois. Aí eu fui pregar aqui no Mato Grosso, levei ela comigo. Aí é perto do Paraguai, demos para ela lá na Elisete uma coleção, tem 250 canetinhas. Pensa numa menina que está pintando como poucos pintam na história. Mas eu sei do preço que eu paguei. Está sobrando? Nunca sobrou. Sempre foi difícil. É difícil para todo mundo. Quanto mais tem, os desafios aumentam. Sabe qual é o segredo, irmãos? É que apesar, independentemente da fase que eu estou, se a Judá, se a Israel, se a casa dos meus irmãos, se eu sou pastor local, se eu sou um líder regional, se eu sou líder aqui ou lá, eu sempre entendi que nos piores momentos da minha vida, eu ia me encontrar com um Deus, renovando o poder que eu já carrego. Há um entusiasmo, a palavra Deus em mim significa entusiasmo. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que eu preciso fazer. E Davi aprendeu isso. Teve um momento que Davi foi para a guerra, venceu, guerreou, e quando ele voltou, os inimigos tinham entrado na casa dele, na casa dos soldados, sequestrou as mulheres, roubou a cidade de Ziclag. A Bíblia diz que Davi começou a chorar, e os próprios soldados que ele liderava começaram a pegar pedra para matar Davi, porque na cabeça dos soldados era assim: eu acreditei em você, nós vencemos a batalha, voltamos agora para a nossa cidade, cadê a minha esposa, cadê os meus bens? A Bíblia relata que Davi começou a chorar, entrou em desespero, ele ia morrer, os próprios soldados dele iriam matá-lo naquele momento. A Bíblia diz que quando ele percebeu que não tinha mais o que fazer, a Bíblia diz que ele deu o grito da vitória, e o texto diz assim: e Davi se reanimou no Senhor. Vai ter dia que o Senhor vem te animar, vai ter dia que você vai nele para se animar, vai ter dia que ele vai lá resolver a parada, vai ter dia que você vai resolver a parada. A Bíblia diz que quando Davi se levantou animado, os homens ficaram perplexos. Por quê? Porque ninguém quer ficar do lado de um líder borocochô, que só murmura, que só reclama, que só culpa os outros, que nunca tem uma saída, nunca tem um sorriso, nunca tem uma palavra amiga, nunca tem uma palavra de esperança. A tua família precisa de uma palavra, os teus funcionários precisam de uma palavra, o teu pai precisa de uma palavra, as pessoas precisam te encontrar de cabeça levantada. Ei, levanta a tua cabeça, vamos juntos. Londrina é nosso, o Brasil é nosso, nós vamos viver momentos gloriosos. A Bíblia diz que Davi tinha um segredo, que era a história sacerdotal, e quando ele se reanimou no Senhor,
um soldado dele por nome de Abiatar pegou a estola, veio correndo e colocou sobre ele. Sabe o que é essa estola? Era uma unção, era um poder que ele carregava. Quando ele recebeu aquilo, ele deu a orientação e partiu. A Bíblia diz que ele resgatou todas as esposas dos soldados, não ficou nenhuma de fora. A Bíblia diz que ele trouxe de volta as suas mulheres. A Bíblia diz que ele abateu os inimigos, restituiu o que era deles. Com um mistério, os inimigos que passou a roubar a cidade dele, tinha passado e roubado outras cidades que eram inimigos de Davi. Agora ele restituiu o que era dele. E como ele matou todos os inimigos, o que estava na mão dos inimigos, que era de outros inimigos, vieram também para Davi. Eu quero te dizer que tem muita coisa poderosa para vir para a palma da tua mão. Tem muita coisa, não vai vir só restituição, não. Não vai ser apenas devolvido o que é teu, não. Não vai vir até a vida. Esta igreja aqui tem muita restituição para ela viver. Ela não vai receber só aquilo que é dela, não. Tem muita coisa que vai acontecer de forma gloriosa, de forma sobrenatural. Deixe esse poder que você carrega se evidenciar. Bata no peito e diga: olha, eu tenho meus pecados, eu tenho minhas dificuldades, mas Jesus me ama, o Espírito Santo mora dentro de mim, e eu vou viver algo extraordinário. Quando você se levanta no que você carrega, pode ficar tranquilo, que esse poder do boi selvagem, porque uma coisa é eu ser poderoso na força, outra coisa é eu ser poderoso no Espírito Santo. Vem um óleo fresco e vem uma unção nova. Vem, qual que é a música, Priscila? Eu quero viver algo novo. Pode cantar, não vou fazer a segunda hoje não, vai lá, vai lá. Faz meu coração arder de novo. Se coloca aí pra igreja. Todo medo desaparecer, trazendo sobre